E aí, gente, beleza? Você já me conhece, eu sou o Airan. Hoje eu tô com o Bruno, viemos gravar mais um podcast e hoje falaremos sobre: existem milagres nos dias de hoje? Para você que tem essa curiosidade, para você que quer saber, louvado seja o nome do Senhor, vamos hoje falar desse assunto interessantíssimo. E aí, Bruno, como você tá? Beleza? Ana, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar fazendo parte de mais um episódio do FECast. E hoje, com esse assunto, que é muito polêmico, mas espero que possamos aí discorrer um pouco sobre a teologia, sobre o que a Bíblia fala e também um pouco das nossas experiências sobre esses assuntos. E aí, Bruno, você é cristão há quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Mato Grosso do Sul, em 2010. Então, eventualmente, depois desse tempo, me aproximei. Na época que eu fui para a faculdade, fiquei mais próximo ainda. Então, muito da minha vivência com Deus foi na época da faculdade, ali em meados de 2013, 2014. Eu participava de muitos grupos de jovens, Então, foi um período que eu senti que estava bem próximo de Deus, quando Deus falou mais na minha vida. Amém. Antes de iniciar, iremos fazer uma oração. Convido vocês a orar também. E já iremos para as perguntas, tá bom? Senhor, meu Deus e amado Pai, estamos aqui para falar da Tua palavra, do Teu nome. Que o Senhor possa nos usar para que as pessoas possam aprender mais do Teu nome, mais do Seu santo nome, Senhor. Obrigado pela vida, pela saúde, por tudo. Em nome de Jesus, amém. E aí, Bruno, eu tenho uma pergunta para você muito interessante que já vai começar com um assunto top. Sim. A Bíblia relata milagres extraordinários. Um exemplo deles é o Mar Vermelho, Quando foi aberto o Mar Vermelho. Você acha que existe milagre desse nível hoje? Acredito que sim, Airan. Por quê? Base bíblica para isso é o seguinte: o nosso Deus, ele não mudou. A Bíblia relata que Deus é imutável. Então, o mesmo Deus de ontem, que fez o Mar Vermelho se abrir, é o Deus que hoje nos rege, nos cuida e nos protege. O que eu acredito é que existem várias coisas, circunstâncias em que Deus age e deixa de agir ou age de forma diferente. Hoje em dia acredito que as maiores ações de Deus estão mais ligadas ao nosso espiritual e também através das consequências do que a humanidade vem buscando. Então, muito sobre o que o amor esfriou. Antigamente muito se via, pelo menos na igreja onde eu frequento, muitos anciãos, presbíteros antigos, pastores falavam que antigamente tinha muito agir do Espírito Santo e hoje se diminuiu. Isso a gente acredita que é por conta da fé que se esfriou, o amor que se esfriou, e a gente deixou de buscar a santidade e a face de Deus verdadeiramente. Então acredito que ainda existem milagres desse tamanho, possa existir a qualquer momento, porque Deus é que rege o mundo e Ele não mudou. Porém, o que eu acredito que tenha feito que esses milagres miraculosos tenha diminuído foi essa questão do ser humano, o relacionamento entre o ser humano e Deus. Isso é um fato verídico mesmo, Você citou aí, eu até anotei esse verso, porque é um verso muito lindo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, que é Hebreus 13, verso 8. Então você acredita que os milagres hoje em dia não são como antes, abrindo parênteses, claro, porque nós não buscamos? Acredito sim, acredito que está muito relacionado a isso, pois Deus, ele é soberano, ele age sem precisar de ninguém pedir para ele agir. Então ele tem nas suas mãos o poder de agir ou não. Se ele quiser fazer um grande milagre hoje, ele pode realizar sem depender de ninguém para isso, pois ele é soberano. Mas acredito que muito sobre o mover de Deus ter diminuído foi a respeito do nosso relacionamento, da santidade, da adoração do ser humano para com Deus.
Agora para fazer essa próxima pergunta, vamos abrir a Bíblia para fazer um pouco mais de sentido ela. Lá em João 5, verso 36, olha o que diz esse verso. Eu, porém, tenho testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, estas mesmas obras que eu faço testemunham de mim, que o Pai me enviou. Isso era Jesus falando, né? Vamos em João 14, verso 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me pelo menos por causa das minhas obras. E por fim, Mateus 4, 23 a 24. Diz assim: E percorreu Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama se espalhou por toda aquela região, e traziam-lhe todos os que achavam enfermos, atormentados por várias doenças e dores, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele o curava. Então a gente percebia que os milagres de Jesus eram para mostrar o reino de Deus. Percebíamos que todos os milagres de Jesus eram para testemunhar da ligação dele com o Pai. Era o que fazia ele diferente de todos lá, porque naquela época tinha mágico, tinha mago, e Jesus era diferente. Jesus sempre foi diferente quando esteve em vida na terra. E era para mostrar o reino de Deus, esse milagre. E você acha que precisamos desses sinais hoje em dia? Por exemplo, assim, existe muito ateu, existem pessoas que não têm aquela crença, pessoas bem céticas. Precisamos desse milagre para provar que Jesus existe hoje em dia? Legal, interessante esse ponto, porque justamente a Bíblia fala que os milagres, as ações que Jesus realizava, eram todos apontados para o reino de Deus, apontados para Deus. Então, esses milagres, eles eram feitos em forma para poder mostrar a soberania de Deus, o poder e quem é realmente o consumador dos atos e da nossa fé. Até no verso de Marcos, aqui no capítulo 2, no versículo 10, diz o seguinte: Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, tome o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. O que ele quis dizer aqui? Para que o paralítico e as pessoas que estavam em volta soubessem que Deus é soberano, Deus tem o poder para realizar as coisas, por isso ele deu a ordem que o paralítico levantasse, tomasse a sua cama e fosse para a sua casa. Então esse milagre foi realizado para que o nome de Deus fosse engrandecido. Respondendo a sua pergunta, se precisamos desses milagres, né, para poder acreditar mais em Deus, ou que, como naquela época, esses milagres faziam muito em torno de convencer, né, outras pessoas sobre Deus e sobre o poder dele, eu acredito que não há necessidade para o convencimento hoje em dia. Porque até na Bíblia, tem um verso, a gente pode ler daqui a pouco, o próprio Jesus fala que seria vão aquela crença só através de provações e milagres, e que nós deveríamos mesmo respeitar a Deus pela sua soberania, pelo seu poder, por quem Ele é, e não porque Ele pode fazer. Porque Deus é Deus de qualquer maneira, fazendo ou não. E isso devemos ter em nosso coração e nossa mente, adorar a Deus pelo que Ele de fato é, pelo que Ele faz na nossa vida, no nosso espírito, nos protegendo, nos ajudando, né, guiando os nossos passos, os nossos caminhos. Esse é o Deus que devemos adorar. E adorar com todo o nosso amor, nossa vontade, não só pela ocasião que Ele pode nos entregar algum benefício, mas sim porque Ele é o dono de toda a terra, de todo o amor, e nele que isso tudo habita. Então acredito nisso. Querendo ou não, né? A fé, quando você crê sem ver, ela é muito mais forte. Em Hebreus 11, verso 1, diz bem assim, que a fé é a esperança, é a certeza das coisas que não se veem. É muito lindo esse verso, porque quando você lê, ele te marca. Porque por mais que seja algo bem óbvio, eu mesmo conheço bastante cristãos, e até pessoas que somente creem em Deus, que Deus existe,
não no sentido cristianismo, e 90% dessas pessoas que eu conheço, todas têm um testemunho. Todas têm um testemunho da mudança de Deus na vida dela. Então, assim, mesmo não sendo uma necessidade, né? Como você falou, a fé firme mesmo é aquela fé quando você crê, mesmo sem ver, sabendo que o momento certo há de chegar, né? Que vai ser a volta do nosso Senhor Jesus. Jesus se manifesta muito ainda. A gente vê muito milagre. Quando você para avaliar, quando você chega em uma igreja e pergunta testemunho, é diversos testemunhos que tem. Eu duvido você chegar em uma igreja e pedir um testemunho e não ter, hoje em dia, né? Exatamente. Até esse ponto que você falou, em João 20:29 fala a mesma coisa. Bem-aventurados os que não viram e creram. Até porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, né? Assim diz as Escrituras. Então, muitas vezes nós ficamos esperando, né, grandes milagres acontecer, só que no nosso meio estão acontecendo ainda milagres, por exemplo, de cura, um milagre de libertação, um milagre de transformação de vidas. Então, que são milagres também, são milagres que têm efeitos sociais, espirituais, pessoal, que muda todo um legado, uma geração, através de milagres de transformação. Porém, muitas vezes a gente vê que o pessoal fica ligado a grandes miraculos, né? Pedindo a Deus aquela grande transformação e mudança como do Mar Vermelho, e não se atenta pelos milagres que Deus faz diariamente em nossas vidas. É o simples, né? E aí, Bruno, nessa questão de cura, milagre, vimos na Bíblia, como está em Atos 3, versos 6 a 8, Atos 4, 29 a 30, Atos 2, verso 43, Romanos 15, 18 a 19, fora diversos versículos na Bíblia que fala que os apóstolos operavam milagres através do Espírito Santo. Você acha que nós podemos ser usados para realizar milagres como aqueles, hoje em dia? Acredito que sim, e aí a gente tem algumas vertentes também, porque o próprio Jesus falou que aquele que vir após ele poderá, né, realizar milagres iguais ou até maiores. Porém, tem que tomar a tua cruz e servir direta e retamente para conseguir obter o Espírito de Deus e realizar tais fatos. Eu acredito que podemos sim, se tivermos a fé até do tamanho de uma semente de ervilha. É falado que poderíamos até ordenar que uma montanha se migrasse de um ponto para o outro, e assim seria realizado. Acredito que muito está sobre a nossa fé, sobre a nossa santidade e sobre a realização de Deus nas nossas vidas. Mas milagres grandes, como dos apóstolos, por exemplo, de cura, Pedro e João realizavam, né, através de leprosos, de aleijados, hoje a gente realmente não vê com tanta facilidade. Mas existem milagres que Deus realiza através das nossas vidas, né? Todos os dias. Então, como eu já falei, hoje tem milagres através de transformação de vida, milagres de cura, milagres de libertação, milagres que uma pessoa, né, conhece outra, aquela pessoa tem um cuidado especial. Deus usa uma pessoa para cuidar de outra, para agir na vida de outras pessoas, e acredito que esse é o ID do Senhor, que é o nosso maior mandamento. Falar da palavra dele, mas ser também um cristão verdadeiro, cuidar, ajudar, amar, ser com aquela pessoa, né? Ter aquele amor do próximo como você ama a você mesmo. Então acredito que esse é o maior milagre que Jesus deixou para que nós possamos seguir. Sobre isso que você falou é muito interessante, né? Quando você chega nessa questão de testemunho, só de você fazer o bem, imagina quantas pessoas já orou pedindo para Deus que enviasse pessoas boas, que enviasse pessoas que ajudassem elas, e você acostumando a fazer o bem, quando você está conectado com Cristo, porque da gente não tem nada de bom, tudo vem de bom de Jesus, a gente não provém nada de bom, a gente vai lá e está acostumado a ajudar pessoas, e muitas dessas pessoas já estavam orando, pedindo por isso. Então isso, querendo ou não, é uma forma de milagre também, você obedecer a Deus, amar o próximo, porque amar o próximo é um ponto crucial da fé. E nessa questão da fé, a gente percebia que na Bíblia Jesus era bem claro. Tem aquela moça lá no meio da multidão, quando relou em Jesus, Jesus percebeu que ela estava lá, ele sentiu aquele toque,
E diversas vezes Jesus falava: vá, a tua fé te curou. A gente via que a fé era um ponto essencial para você conseguir realizar milagres através do Espírito Santo. Você acha que hoje não existem tantos milagres, então, pela falta de fé que havia? Acredito que sim. Acredito que hoje a fé e o amor de muitos se esfriaram, né? E até o desejo de alcançar a santidade, de buscar, de adorar. Muitos têm visto isso como uma dificuldade, como: nossa, não vou desperdiçar meu tempo ou gastar a minha vida em prol de uma servidão como essa, acho que isso não tem necessidade. Mas até um ponto que você falou sobre aquela mulher samaritana, ela sofria com fluxo de sangue há 12 anos e ela viu uma oportunidade, ela buscou, né? Ela correu atrás. Então, nessa passagem, Jesus estava já com uma missão, entre aspas, para fazer, porque ele estava indo até a casa de Jairo, né? Que era o principal da sinagoga, que estava com sua filha no leito. E nesse meio do caminho, essa mulher viu, ela teve uma ousadia. Ela, além de ter fé, muitas vezes eu falo também, não basta ter fé, mas é querer ter um desejo, uma ação para que aquilo se realiza. E é a ousadia que ela teve. Naquele momento ali, ela era considerada uma mulher impura. Ela tinha esse problema do fluxo de sangue e ela era impura. Quem tocasse nela estava impuro e precisava fazer todo, né, um ritual para poder se santificar novamente. E ela vendo ali, ela correu riscos, que muitos poderiam pegar ela ali, fariseus, e ela estava correndo risco, inclusive, de vida ali, ser presa ou até ser condenada à morte. Mas ela arriscou, pois ela viu uma oportunidade, que era Jesus passando em sua frente. Com toda a fé que ela tinha e ousadia, ela se jogou no meio da multidão e conseguiu, né, tocar nas vestes de Jesus. E Jesus, sentindo aquilo, né, diz que alguém tocou diferente, pois ele sentiu. E é isso que eu vejo que é a nossa fé, a nossa perseverança, o nosso desejo, aquilo que Jesus sentiu. Todos ali em volta tinham um desejo, mas aquela mulher, ela tinha um destino reto. Ela queria aquela cura, ela sabia que poderia vir de Jesus, ela tinha fé e teve a sua ousadia de ir atrás e buscar. Então, quando ela relou em Jesus, Jesus sentiu, né, que tinha uma pessoa que tocou diferente dele, e dele saiu virtude. Então ela foi curada ali por conta disso. Acredito sim que a falta de fé, a falta de santidade é o que faz muitas vezes a gente não conseguir atingir nem os nossos objetivos e muito menos conseguir um milagre através de Deus. O que você falou é muito interessante, né? Hoje, né, depois que teve a reforma protestante, o princípio é claro: salvo somente pela graça. Só que é bem óbvio essa questão, porque sabemos, a fé sem obras, ela é morta. Eu chego a arrepiar quando eu paro para entender, quando eu comecei a entender essa questão. Não fazemos porque queremos ser salvos, fazemos porque já fomos salvos. Fazemos porque o preço já foi pago. Então, claro, não somos salvos pelas obras. Na verdade, que se a gente fazer o melhor nosso, na verdade é o mínimo perto do sacrifício de Jesus na cruz. Porém, é essencial a gente se esforçar, a gente ter ousadia, buscar a fé. Senhor, me ensina a ter mais fé, né? Porque eu acredito que a fé ela é praticada também, né? Sim. Ajudando o próximo, falando da Bíblia para as pessoas, do amor de Jesus. Cria aquela intimidade, aquele laço com Deus, né? E Bruno, eu tenho mais uma pergunta para você. Antigamente, né, percebíamos que tinha grandes milagres e percebemos que hoje em dia também tem muitos milagres. Muitos não chegam por conta da falta de fé. Só que assim, percebemos que Deus ele é soberano e consegue agir miraculosamente. Isso, consegue agir miraculosamente. E por que Deus permite sofrimento, já que Ele pode agir, já que Ele pode curar, já que Ele pode salvar? Por que existe sofrimento hoje? Interessante. Essa dúvida, Airan, talvez seja a maior que já existiu no mundo, né? Porque Deus permite sofrimento. E muitas vezes alguns sofrimentos que você olha e fala:
Não tem porquê essa criança está sofrendo, essa mulher, essa pessoa que não tem nenhum mal está nesse tipo de sofrimento. Eu acredito muito que esteja relacionado à nossa missão aqui na Terra. Então, quando você vê, né, na África, eles fazem muitos vídeos daquelas crianças que você vê que não tem pecado algum, são crianças que acabou de nascer, ainda está entendendo sobre o mundo, mas já está num estado de miséria profunda, desnutridas, sem ter o que comer. E isso, muitas vezes, quem também não busca, né, a fé, não está próximo, tentando um relacionamento com Cristo, intitula isso, né, como uma forma que Deus esqueceu o seu povo. Mas eu não acredito dessa forma. Eu acredito que para tudo tem um propósito, e Deus, ele vê tudo e ele tem tudo planejado. O plano perfeito que eu acredito que nós temos que realizar para com Deus é ajuda com o nosso próximo. Não tem o porquê você viver no mundo, ter uma prosperidade, sem ter outra pessoa para quem dividir isso. Então, até nos mandamentos de Deus, você consegue ver que tudo está muito relacionado ao próximo, ao outro, às outras pessoas, a dividir, a comunhar, a ter união. Então eu acredito que esse tipo de sofrimento que Deus permite é tentando trazer uma lição para nós, seres humanos, de como nos unir, partilhar e conseguir sanar essas coisas através do que Ele nos dá. Então Deus nos dá saúde, Deus nos dá condições, Deus nos dá proteção, Deus nos fornece ferramentas para que nós mesmos consigamos resolver essa situação. Mas o ser humano, ele é tão individualista, tão singular, mesquinho, que ele obtém todas essas riquezas, esses recursos para si próprio e não faz essa divisão ou tentar até, né, abrir os olhos de outras pessoas, promover discípulos, criar uma forma de resolver essa situação que seria plena. Se você olhar o tanto, por exemplo, de dinheiro que alguns bilionários têm, seria a solução para tudo que a gente tem de pobreza e miséria no mundo. Eu acredito que Deus ainda espera da gente e dos seres humanos um amor tão grande que possamos entender que um depende do outro. E com isso nós conseguiríamos sozinhos resolver isso. Sozinhos entre aspas, que Deus está orquestrando tudo. Eu acredito dessa forma. Deus não vai de uma forma única derrubar um maná do céu lá na África para resolver, pois a solução já está no mundo. Basta nós conseguirmos falar do amor de Deus e transmitir esse amor, essa compaixão, reunirmos de uma forma que tenhamos comunhão uns com os outros. E toda essa dor, esse sofrimento seria solucionado pela humanidade. Isso que você falou é verdade, né? A gente vê homens de valor, mulheres de valor, que são esses missionários que vão para fora, que arriscam a vida deles, né? Vão para país e ajudam diversas pessoas. E é simples, né? Igual você falou, a solução está no fazer, está no ir, tá usar as habilidades que Deus deu para nós, os nossos dons. É sair da nossa zona de conforto e ajudar o próximo. E você falou, é fato mesmo, Deus permite sim o sofrimento, mas Ele usa seus servos para poder fazer a diferença, para ser a luz desse mundo, não é verdade? Exatamente. Olha esse texto aqui, 2 Coríntios 12, verso 8 e 9. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas Ele disse, minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Então a gente percebe que Paulo pede que ele seja curado. Mas Deus responde, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como podemos interpretar essa resposta? Quando a gente pede por milagre e a gente não recebe. Isso, é interessante também, porque esse ponto é um pouco da outra resposta, que a solução, né, de alguns dos problemas, dos sofrimentos, estariam
entre nós mesmos através da comunhão com aquilo que Cristo já nos oferece. Mas um outro ponto também sobre isso é o propósito que Deus tem em nos evoluir como ser humano e também espiritualmente. Então, muitas vezes, e até cientificamente comprovado, o ser humano ele tem maior evolução durante um momento de dor e sofrimento, que é quando ele para analisar e buscar uma evolução, buscar mesmo uma resposta, uma solução de fato. Então, muitas vezes na Bíblia até Deus permitia algumas ações, permitia sofrimentos, dores, com vários discípulos e personagens da Bíblia isso aconteceu, para que um propósito maior seja cumprido, ou seja, de uma evolução, ou seja, de um entendimento, de uma mudança de caráter, de uma mudança de postura. Então Deus permite que aconteça coisas como essa em que Paulo relata, para que o nome dele também seja glorificado através de mudança, de transformação, de geração. Então, por exemplo, você vê na Bíblia pessoas que foram mudadas, trilharam um caminho de sofrimento, mas Deus ali permitiu que aquilo acontecesse enquanto ele estava moldando, como um barro mesmo na mão do oleiro, ele estava moldando, e aquela pessoa, ela foi pilar de todo um legado e uma geração próspera. Então Deus fez muitas coisas com Abraão, com Isaac, com Jacó, nesse sentido. Ele tinha ali um projeto desenhado, mas essas pessoas precisaram passar por uma fornalha de Cristo, por um refinamento. Isso dói, isso tem um preço, isso é dolorido, causa sofrimento, causa choro, causa dor, mas é necessário para que atinja o próximo nível. É necessário para que chegue aonde Deus almejou que você chegasse. Então, eu acredito muito nessa tese. Nossa, isso que você falou é muito bonito, né? E também devemos confiar em Deus, porque Deus ele é perfeito, como você falou, Deus é soberano. E todos nós, quem está vendo esse podcast, sabe que é pontos importantes da fé cristã. E vamos ser sinceros, 1 Coríntios 10, verso 13: nenhuma tentação é maior do que você possa resistir. Pelo contrário, junto da tentação vem o livramento. Então, todo ser humano é tentado conforme o ponto que ele aguenta, conforme o nível que ele aguenta. Então, assim, se a gente se render ao Espírito Santo, a mudança vai vir. Deus vai enviar pessoas de fora para nos ajudar, e Deus vai nos chamar para ajudar também, né? Exatamente. Às vezes a gente está passando por uma aprovação, por algum momento de dificuldade, uma dor, e fala: eu não vou resistir a isso, não vou conseguir, eu vou morrer, meu pai me ajuda, me tira dessa situação. Mas é bem isso que você falou. Deus conhece o seu limite mais do que você. Ele esteve em lugares onde você jamais pensou em estar, e os sonhos dele para você são muito maiores que os seus. Então ele entende realmente aonde você pode chegar. Mesmo que às vezes você fala: olha, meu limite já chegou, não aguento mais, vou largar tudo, vou largar meu ministério, não aguento mais, estou no estopim. Mas é Deus que te dá o parâmetro de limite. Deus que sabe até onde você aguenta. Então, se você está nas mãos desse oleiro, que é Deus, está apertando, está doendo, está machucando, continue, persevere, pois você vai sair mais forte, melhorado, e vai ser posicionado no lugar onde Deus projetou que você ocupasse. Então você precisa desse aprimoramento, desse refinamento para aquilo que Deus tem preparado para você. Vamos lá em Mateus 12, verso 39, onde Jesus diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Será que isso pode sugerir que a busca por milagres hoje pode ser vista como uma falta de fé? Também acredito, porque como essa passagem diz, né? Jesus até ficou zangado com essa busca incessante por milagres miraculosos, porque o pessoal só queria saber de milagre a todo momento, mas não é o milagre que convence do Espírito Santo, porque se milagres convencesse do Espírito Santo, aquele povo hebreu não
ficaria 40 anos no deserto, e sim os 40 dias conforme tinha prometido. Então, aquela reclamação, a murmuração do povo, mesmo vendo milagres miraculosos, abertura de mar vermelho, nuvem protegendo, maná do céu, enfim, coisas assim que muitas vezes inimagináveis nos dias de hoje, ver tamanho milagre. Mas isso não foi suficiente para salvar aquele povo, por exemplo, de evitar aquelas reclamações. O povo, mesmo vendo isso, ainda tinha dúvidas sobre Deus. Então, eu acredito que Jesus fala disso quando ele, nessa passagem, sobre milagres miraculosos não resolver, porque o que vai resolver de fato é a tua crença, a tua fé no Pai acima de tudo. O ouvir da palavra de Deus e o crer nessa palavra. Então, entender que Deus ele é soberano, fazendo ou não. Acredito que é isso que Jesus está falando. Então, buscar um relacionamento, um entendimento da palavra, buscar tempo com Deus. Então, muitas vezes você vê pessoas que ou acabaram de ser convertidas, ou está um tempo na igreja depois saiu, e fala, saí porque eu busquei um milagre, Deus não me atendeu. Mas qual é o relacionamento dessa pessoa com Deus? Qual foi o tempo dessa pessoa com Deus? Joelho dobrado, ou em oração, ou em busca, leitura da palavra, falar sobre o amor de Deus, entender o que Deus quer da gente, o nosso propósito. Então, muito é sobre isso. É mais relacionamento, é mais busca, mais joelho no chão, mais oração, é entender que de fato o que Deus é e o que Ele faz, o que Ele pode fazer. O que Ele vai fazer ou não depende dele, não depende de nós. Ele fazendo ou não, Ele continua sendo Deus na nossa vida. E glória a Deus por isso, louvado seja Deus em todos os momentos. Então acredito que essa passagem fala muito sobre isso. Primeiro, termos um relacionamento, buscar, esse tempo com Deus, para depois talvez a gente pensar em grandes milagres, Pedir não faz mal. Até em Mateus 7,7 fala, pedir e dar-se-vos-á, bater a porta e ela abrirá. Então pede mesmo, mas tenha esse tempo com Deus. Seja grato, só pela existência de Deus, só pela sua família, por respirar, por você estar vivo. Tenha esse privilégio de contemplar o Criador. E aí, talvez milagres ainda maiores Deus fará na sua vida. Isso que você falou é fato, né? O problema maior é querer o milagre como uma prova de fé. Não é errado buscar milagre. Não é errado pedir para Deus milagre. O problema é você querer o milagre como uma prova de fé. Eu preciso desse milagre para saber, para crer. Fazer prova de Deus. Isso. E olha como Deus é tão bom, que a gente percebe que no final do verso ainda ele fala, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas, E a gente vê mais pra frente, Jesus ressuscitando e converteu muitas pessoas, o véu se rasgando e o templo sendo cortado ao meio. Então, assim, mesmo Deus muito irado, querendo ou não, imagina aquela multidão querendo milagre, querendo prova de fé, Deus foi bom, Deus foi piedoso, No ano, vamos abrir a Bíblia em João 20, verso 29, onde Jesus diz, bem-aventurado os que não viram e creram. Isso sugere que a fé verdadeira não depende de milagres visíveis, como a gente conversou. Você acha que Jesus deu a entender sobre isso? Acredito que sim, porque como diz a Bíblia, a fé ela vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. E hoje em dia mesmo, nós não tivemos, nenhum de nós conviveu com Jesus Cristo em pessoa, mas muitos de nós têm uma fé inabalável. E isso é através do Espírito Santo, porque quando Jesus foi, ele falou, mas deixarei, o Espírito Santo será o Consolador. Então, o Espírito Santo que habita em cada um de nós, através da nossa busca, por Deus, por Jesus, pelo Espírito, ele é o que nos instrui, é o que nos mostra que estamos certos em um caminho. Quando estamos indo por um caminho errado, fazendo alguma coisa, talvez perto de fazer alguma coisa que não condiz, não vai alegrar o Espírito, você sente aquela sensação de que, olha, não é por aí. Isso é o Espírito de Deus.
Então acredito que não precisaria mesmo desses milagres, e bem-aventurados aqueles que creram sem ver isso. Mas hoje a gente tem a possibilidade ainda maior de louvar um Deus que a gente não viu, mas que a gente consegue sentir. Sentir a presença dele, sentir o teu espírito, o teu cuidado, o teu agir, o cuidado dele na sociedade, na nossa família, com o mundo. Então eu aprecio muito isso, da gente conseguir louvar um Deus, ser servo de um Deus tão bom, tão grande, e ter o Espírito Santo, né, para nos consolar em todos os dias. Amém. Agora vamos em Tiago 5, verso 14 a 15. Vamos ler aqui, ó. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esse façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A gente percebe aqui, quando os presbíteros oravam com fé, a pessoa era curada. E ainda hoje em dia percebemos anciões, presbíteros, orando com fé lá com a pessoa, mas mesmo assim a pessoa não é curada. Essa indagação que diversas pessoas fazem, né? Porque a pessoa se foi, porque eu orei, porque Deus permitiu que acontecesse isso. Porque você acredita que mesmo que quando dizemos que oramos com fé, o milagre ele não vem? Esse ponto é interessante, porque até a própria Bíblia relata, né, sobre os presbíteros. Até hoje, por exemplo, na minha igreja, se entra algum enfermo, é chamado os presbíteros para fazer a oração conforme diz a palavra. E eu já presenciei muitas vezes pessoas sendo curadas, libertas daquele mal, para que foram buscar uma cura, e muitas outras vezes que nada aconteceu. Muitos atribuem isso à falta de fé. Acredito que de alguma forma possa ser também, mas não só isso, porque devemos lembrar que quem dá a cura é Deus, e Deus ele é soberano para fazer o que ele bem entender. Se ele quiser curar, vai ser curado, mas se ele não quiser curar, também não haverá cura, e não terá nada que a gente possa fazer sobre isso, por conta da soberania de Deus. Então devemos aceitar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu acredito que tudo Deus tem um propósito, até mesmo em uma doença. Uma doença, ela pode, muitas vezes, ela vem, nos devasta, mas eu sempre tento tirar uma lição de qualquer coisa ruim que aconteça. Mesmo, por exemplo, quando tem um familiar doente, pessoa você vê que sofre com câncer e tudo. Às vezes você não consegue entender por que daquele mal, por que aquela pessoa não é curada, mas Deus está agindo ali de alguma forma, não só na vida daquela pessoa, mas no coração das pessoas que estão em volta. Então muitas vezes eu já vi relatos de pessoas que tinham até uma incredulidade, mas a partir de uma pessoa que tem uma doença dessa no meio familiar, ela se sente comovida por tudo que acontece, e ela tem uma proximidade com o Pai, uma proximidade com Deus, começa a ter um relacionamento. Então eu acredito que tudo tem um propósito debaixo da terra, e não tem como mesmo a gente falar o motivo de uma pessoa não receber a cura, porque são muitos os motivos. Pode ser uma falta de fé, pode ser falta de relacionamento, pode ser um propósito que Deus tem maior. Inclusive aquela doença ela pode vir para a morte, sim. A gente não sabe, quem sabe é Deus, e Deus tem o propósito dele com cada coisa. Então eu acredito que maior do que a doença, maior do que tudo, é o Deus que nós servimos, e devemos sim buscar por aquela cura, não desistir, sempre estar buscando, pedindo, e pedir que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa vida e sobre a vida daquele enfermo. Muitas vezes é isso mesmo, né? Que seja feita a vontade de Deus. Tem uma frase, também tem um louvor que eu ouvi certa vez que diz: tá sofrendo, louve. Tá passando por um momento difícil, louve. Indiferente do que acontecer, simplesmente louve. A gente tem que louvar o nome do Senhor. Porque Paulo também, né? A gente acabou de comentar, ele orou com fé, mas a graça de Deus bastava. Então assim, não sabemos o plano de Deus, né?
Tem questões que só vamos saber lá no céu. Exato. Só vamos saber com Cristo, né? Deus tem um plano para cada pessoa. Deus tem um propósito na vida de cada um, não é verdade? Isso. Existem muitos mistérios, né? Que só Deus e no dia que nós subirmos que vão ser revelados. Então aqui a gente pode ter várias interpretações através das escrituras, das pesquisas, dos teólogos, mas a verdade absoluta só teremos no dia da glória eterna. Olha que interessante em Gálatas 4, verso 13 a 14. Diz assim: E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho, e a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E, por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Percebemos que Paulo sofreu uma enfermidade e mesmo assim continuou pregando. Ele não deixou de continuar firme em Cristo Jesus, falar do amor. Não deixou de ser usado pelo Espírito Santo. Você acha que esse verso pode ser usado como aprendizado para a nossa vida hoje? Sim, relacionado a tudo que nós já falamos aqui, é aquela questão de um bem maior, que é servir a Deus, independente das consequências do que está acontecendo, seja no meu físico, seja uma cura que estou esperando, ou eu tenho uma dependência de algum membro, a enfermidade que me acometeu, mas eu não esquecer que, independente da situação que eu estou ou que o meu familiar está, Deus é soberano, Deus é na nossa vida, Ele é o Pai, Ele é o consumador da nossa fé, Ele é quem detém todo o conhecimento e Ele sabe a hora certa de agir. Então acredito que Paulo, né, como é o maior exemplo talvez da vida da Bíblia sobre, né, fazer parte do reino de Deus, buscar, discipular. Então Paulo ele tinha esse entendimento que mesmo que Deus se não curasse, ele ia continuar buscando, fazendo a obra, criando discípulos, propagando o amor de Deus, porque Deus é soberano para fazer infinitas coisas, desde milagres miraculosos como a cura, por exemplo, de uma febre como a sogra de Pedro estava. Então assim, Deus detém o controle de tudo e não devemos esquecer disso, que louvado seja o nome de Deus em todas as circunstâncias. Amém. Eu acredito fielmente que cada vez estamos mais perto da volta de Cristo, e os milagres vão se intensificar cada vez mais. Deus vai nos usar muito para realizar milagres. Só que a gente pode perceber que mesmo assim, mesmo no meio de tantos milagres que acontecem hoje, como acontecia antes, tem pessoas que simplesmente não querem crer. A Bíblia mesmo diz isso. Eu sou um testemunho vivo. O médico deu como perdido. O médico falou que eu possivelmente não sobreviveria. A minha chance de vida era 1%. E Deus foi lá e me curou. Porque em uma noite eu restaurei. Em uma noite eu comecei a subir de 1% para 2, 3, 4 e fui melhorando. Então assim, Deus ele é o Deus do impossível. Se você buscar, você vai ver muitos testemunhos de milagres hoje. Só que olha o que a Bíblia diz. Mateus 16, verso 31. Se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão se alguém ressuscitar dentre os mortos. Então, se a própria ressurreição de Jesus foi rejeitada por muitos, você acredita que, mesmo que Deus nos use para realizar muitos milagres, tem pessoas que o rejeitarão? Sim, com certeza. Sempre terá pessoas que, não importa o argumento que você tiver ou as provas que você mostrar, ela simplesmente não vai querer crer. E isso, eu tenho até um testemunho legal para contar, porque assim, como eu falei no início, teve um período, né, da minha vida, que foi na juventude, quando eu estava fazendo faculdade, que eu me aproximei muito de Deus. Então me aproximei muito também da igreja, dos jovens, de todos os eventos que tinha, de todas as gincanas dinâmicas, eu estava participando. E eu era também da equipe de evangelismo. Naquela época, eu morava com um rapaz que era ateu. E a gente tinha muitos dilemas de
discussões a respeito disso, porque eu sempre falando sobre a existência de Deus e ele não crendo, apesar dele ter visto, né, os meus relatos, os testemunhos que eu tinha sobre o agir de Deus na minha vida e na vida da minha família. E eu fui tentando, né, plantar essa semente no coração dele, mas ele chegou um momento de dizer que não importasse o que aconteceria, ele não ia crer, porque o coração dele estava fechado para aquilo. Ele já tinha um certo entendimento, porém ele se fechou. E depois de muito tempo, a gente conversando, tentando, a gente morou alguns anos junto, era amigo meu de longa data, a gente estudou, né, no ensino médio junto. E um certo momento, quando a gente estava conversando do amor de Deus e dos milagres, mesmo que ele falava assim, Bruno, você é um cara muito inteligente, como você deixa levar por essa alienação sobre igreja, sobre Deus? E ele me julgava por esse ponto, mas eu continuava plantando na vida dele, até que um certo dia ele revelou por que ele não acreditava em Deus. Porque quando ele era pequeno, ele sofria de uma doença parecida com bronquite, pneumonia, e ele ficou muito tempo num leito de hospital. E ele via a mãe dele clamando a Deus pela cura, e ele não recebia a cura. E a mãe dele estava sempre clamando e chorando, e ele via o sofrimento da mãe dele. E ele falava assim, nossa, mas por que Deus permite esse sofrimento tanto da minha mãe e o meu, que ele como criança, uns 7 a 8 anos de idade, vivenciou isso? E ele falou, não é possível que exista um Deus que permita tanto sofrimento, tanto o meu quanto da minha mãe nesse hospital, onde ele esteve há algum tempo, bastante tempo internado nesse sofrimento. Então esse acontecimento na vida dele aprisionou qualquer tentativa de entender do amor de Deus e abrir o coração. Então ele se fechou. E depois dessa confissão, desse tempo, aconteceu várias coisas, pessoas usadas ali também para falar do amor de Deus para ele, até que aconteceu alguns fatos na vida dele que provou a existência de Deus. E ele resolveu ir até uma igreja e aceitar Jesus. Então, esse testemunho ele me marca muito, porque foi a primeira pessoa que eu tive participação em ganhar para Cristo, e eu entendi parte do meu propósito nesse dia. E acredito que é por conta disso, sabe? Muitas pessoas ela têm o coração fechado, não é por não acreditar em Deus, mas por ter alguma expectativa muito grande frustrada e coloca Deus como responsável por isso. E aí se fecha e cria uma resistência. Então, acredito que mesmo com alguns tipos de milagres acontecendo, às vezes essa pessoa ela se fecha para ver a verdade que está diante dos seus olhos. Né? Amém. 1 Pedro 3, verso 15 diz que a gente sempre tem que estar pronto para defender a esperança que a gente carrega com mansidão. E você tem um grande testemunho por muito tempo. Você pregou para esse amigo seu. E que conselho você deixa para as pessoas que pregam e às vezes pensam em desistir? Porque falar, realmente ele não quer aceitar. É a gente que faz o papel de converter essa pessoa ou o Espírito Santo? Muito importante e legal esse ponto. Por muito tempo eu achei que seria tentativa e erro mesmo. A gente buscando e tentando e uma hora conseguiria convencer aquela pessoa. E é importante nunca desistir. Mas entender também que o poder do convencimento é do Espírito e não da gente, nem da pessoa. Então, o maior conselho que eu dou para quem está tentando, né, buscar a conversão de uma pessoa é orar muito por ela. Orar por ela, orar pela família dela, orar pelos arredores dela, seja trabalho, seja meios, né, que ela tem de relacionamento. Ora por essa pessoa na maneira geral, porque Deus ele vai agindo na vida dessa pessoa aos poucos. Deus tem várias formas de agir, mas quando tem uma pessoa intercedendo dessa forma, Deus ele vai mudando situações aos poucos, até que você vê que vai sendo facilitado esse caminho. Então, por muito tempo, eu achei mesmo que era a minha tentativa, e eu ali buscando, conseguiria converter uma pessoa.
Até o momento que eu vi que não, eu tenho que fazer meu papel, mas eu tenho um limite. Daqui em diante é com Cristo. E eu preciso deixar esse convencimento, essa palavra, ela tem que curtir, né? Curtir na pessoa. E a pessoa vai ter esse tempo, né, de abstrair isso e Deus trabalhar na vida dela, como foi feito na vida desse amigo meu e várias outras pessoas eu tenho visto. Então, por exemplo, na Assembleia, muitas vezes a gente tinha um costume do quê? Vai uma pessoa visitar a igreja e a gente sabe que aquela pessoa ela ainda não é convertida. Muitos irmãos, eles chegam na pessoa e começam a falar: vamos até lá na frente, vamos aceitar Jesus? Será que hoje você não quer aceitar Jesus? E a pessoa, por muita vergonha, por medo de falar não, ela nem está entendendo muito o que está acontecendo. Ela fala: cara, eu vou lá na frente porque esse cara está me pedindo, tá me chamando. E a pessoa acaba indo e aceitando Jesus daquele ato assim, que não é 100% do coração dela, da vontade, mas sim intencionado através de uma pessoa que estava ali impulsionando. Algumas vezes dá certo de você dar esse empurrão mais forte e a pessoa continuar, porém a maioria das vezes dá errado, porque a pessoa não foi convencida pelo Espírito Santo, ela foi através de um empurrão e ela já entra nesse relacionamento achando que é tudo impulsionado, é tudo assim por obrigação, e ela não se sente confortável, ela se sente pressionada. Isso acontece e ela acaba depois se distanciando e até virando uma pessoa totalmente aversa àquele tipo de religião, ficando até mais longe. Então eu aprendi foi isso: a gente tem que plantar, tem que orar, tem que buscar pelaquela pessoa, falar aos poucos, mas não encher de informação vendo que a pessoa não está abstraindo. Ora para Deus dar o discernimento, Deus vai agir, o Espírito Santo que convence. Então, às vezes você vê ali: tô tomando sua porta na cara com essa pessoa, ela não quer saber, eu vou desistir. Não desista não, continue orando, planta semente. Um dia você fala do seu testemunho, outro dia você fala de como o culto foi bom, quantas libertações teve, como que Deus agiu naquele momento, como que Deus vem agindo na sua vida, na vida dos seus parentes, e dá um bom testemunho. O seu testemunho é o que mais convence. Não adianta eu vir aqui falar palavras bonitas, falar da palavra de Deus, carregar a Bíblia debaixo do braço, se no meu dia a dia você vê totalmente diferente. Eu não tenho relevância nem reverência à palavra de Deus nas minhas atitudes, nas minhas ações, nas minhas obras. Então isso é o mais importante. Qual é o retrato que você deixa? Qual é a obra? Quando você abre a boca, Deus é glorificado ou Deus é envergonhado? Então é muito importante a gente ter esse reflexo também quando está lutando para ganhar uma alma. E isso é fato, né? Outra coisa importante é a gente não parar de orar pela pessoa, porque às vezes pode ser que só nós estamos orando por ela. Já parou para pensar que essa pessoa que você ora incessantemente, você pode ser essa única pessoa que ora por ela? Então a gente, como cristão, não pode desistir disso. Isso é verdade. Firme. Até lembrei de um ponto. Muitas vezes a gente vê até nas igrejas falando de testemunhos e milagres que ocorrem através de intercessão. Isso é uma intercessão, orar por uma pessoa. Você está intercedendo por ela, dobrando seu joelho, pedindo a Deus uma proteção. Você está intercedendo e Deus ouve. E eu cansei de ver testemunhos onde a pessoa ela é até desviada, ela não está próxima de Deus, mas através de um familiar, uma pessoa que está orando por ela, ela recebeu livramentos. Livramento de morte, livramento de acidente, livramento de relacionamentos abusivos, enfim, diversos livramentos feitos, intercedidos por outras pessoas que estão falando de você para Deus, apresentando seu nome em oração. Então isso é muito importante. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Quem são as pessoas que te rodeiam, que querem o seu bem? Elas oram por você? Ela busca pedir proteção para você? Então isso é muito importante também. A oração intercessória, ela também não é só boa pelo próximo, é para nós também. Ela trabalha a nossa empatia, nossa comunhão, e Deus nos abençoa por isso, porque temos preocupação com o próximo, através do Espírito Santo, claro. Ele toca o nosso coração, Ele nos avisa, Ele nos cutuca. Ore por essa pessoa, fale uma mensagem de amor para ela, não é verdade? Exatamente.
Agora eu tenho um argumento muito interessante para você, é um ponto muito importantíssimo, porque assim, acredito que todos que entraram aqui, entraram acreditando que existem milagres, como o de antigamente existem hoje. Quando a gente aceita Jesus, cremos que Jesus ele é soberano, Deus ele é perfeito, então sim, existe milagre. Mas tem muitos que usam um texto, por exemplo, 1 Coríntios 13, verso 8 ao 10. Vou abrir aqui. Se você conseguir ver na sua Bíblia também, para ler para nós. 1 Coríntios? 13, 8 ao 10. Diz assim: a caridade nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. Então a gente percebe aqui um ponto muito interessante, né? Que nessa era apostólica usam esse versículo para falar que os dons se cessaram, que não existe milagre hoje em dia. Esse texto, ele é um texto fora de contexto ou realmente é um texto que fala que os dons se cessaram? Na verdade, assim, acredito em inúmeras interpretações, né? Então, eu acredito que esse texto ele fala mais sobre amadurecimento. Inclusive, quando você continua lendo, ele fala o seguinte: quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança e pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Então, muitas coisas na Bíblia a gente lê fora de contexto e tem uma interpretação diferente. Os milagres, eles existem, eles são presentes até hoje, inclusive muitos são até visíveis. Mas não podemos esquecer, quem busca por milagres miraculosos, que o maior milagre já foi feito e realizado, que foi Deus dar o seu Filho unigênito para morrer para os nossos pecados como um cordeiro vivo. Ele foi feito em sacrifício. O maior milagre de todos é a nossa vida. Nós termos a nossa vida e ter a certeza que, se buscarmos a Deus com santidade, buscar um relacionamento, teremos a vida eterna. Pois o pecado já foi consumado, jogado, né, no lago do fogo e foi esquecido. Então agora nós somos salvos, temos a salvação por Cristo Jesus. Esse é o maior milagre que devemos todo dia agradecer a Deus por ele existir. Fora que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão, né? Quando as pessoas chegam em nós com essa tendência, na verdade, com essa questão de ver quando a gente está firme em Deus, né? Crendo que Deus opera milagres, com vários testemunhos. Pessoas usam um texto como esse porque fala, quando o perfeito vier. Como você disse, há várias interpretações. Então, como você fez, né? Sempre leia o próximo versículo, sempre entenda o contexto. E devemos crer fielmente que Jesus opera milagre, porque Hebreus 13, verso 8 diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Né? Amém por isso. É verdade. Tem até aquela frase de Billy Graham, né? Que as pessoas... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ainda que... Quando as pessoas procuram indagar nós, né? Ainda que não exista o céu e a Bíblia se torne inútil, viver em santidade se torne loucura, foi um prazer ser cristão. Então... eu vejo isso, até a Irã pode falar um ponto, por exemplo, e se no final, né, de tudo, o meu amigo ateu, ele falava isso, se no final, Bruno, de tudo, isso acontecer, se você vê que realmente Deus, por exemplo, não existisse, como que você agiria a respeito disso? Cara, eu vejo assim que nós não temos absolutamente nada a perder. Porque nós estamos seguindo uma fé de um Deus vivo, mesmo que muitos não acreditam, mas é tudo o que diz aqui nessa palavra, é um manual de vida. Mesmo que você fala, não quero crer em Deus, não acredito num Deus supremo, num ser celestial. Se você colocar em prática o que está escrito nesse manual,
você vai ter uma vida próspera, uma vida longe dos perigos, porque você não vai colocar a sua família em risco, você não vai mexer com coisas erradas, porque aqui está o manual, como você deve seguir, como você deve ir, como você deve agir, como você deve se portar, o que agrada a Deus, o que não agrada, mesmo que você olhar, é o universo. Então, o que agradará ao universo, o que não agrada, tudo está escrito aqui. As leis, a nossa Constituição, se você olhar, tudo foi baseado num princípio maior que a Bíblia. Então, a Bíblia ela é o parâmetro para toda a humanidade. Independente quando o ateu fala se existe Deus ou não, ele já tem que seguir os preceitos da Bíblia, porque está nas nossas leis. São derivações do que um dia foi o único manual de vida da Terra. Verdade. Você pode abrir um verso aí para nós? Provérbios 30, verso 5. Provérbios 30, verso 5. Diz assim: toda palavra de Deus é pura, escudo é para aqueles que põem sua confiança nele. Então é exatamente sobre isso. O segredo tá saber que a palavra de Deus, ela é pura, né? Ela é usada para escudo para nós. Porque se a gente obedece à vontade de Deus, como você disse, Deus vai fazer. Deus vai operar na nossa vida. A questão está em obedecer à vontade dele. Vai estar nos livrando do mal, livrando do perigo. Só de seguir a sua palavra, a gente já vai estar ganhando nesses pontos, né? Amém. Gente, estamos encerrando o podcast por aqui. Que Deus te use para operar milagres. Que Deus te use para testemunhar na vida de outras pessoas. Fique firme, não deixe de orar pelas pessoas que você ama. Não deixe de orar pelas pessoas que você não ama, que você tem que passar a amar. Porque Deus, Ele morreu por todos. Deus, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo. Fiquem com Deus. Até mais. Amém.